Olá a todos, aqui é o Dr. Tomás Ferreira do canal Vida Dourada. Com este vídeo inicio uma série de materiais sobre a gordura na dieta. Sei que o tema da gordura é controverso e causa disputas. Para muitos consumidores nem tudo é claro e certas coisas podem confundir-se. Isso resulta do facto de algumas recomendações terem sido abandonadas, por exemplo, o forte aviso contra o colesterol na dieta, enquanto outras começaram a ser consideradas. Isso acontece porque a ciência não é uma múmia de olhos cegos e não permanece imóvel. A ciência avança e com o seu progresso e a acumulação de dados cada vez mais fiáveis, as recomendações são atualizadas. Por isso, nos próximos vídeos irei organizar estas informações e tirar conclusões para vocês. Nos próximos episódios falarei, entre outras coisas, sobre a dieta cetogénica e low carb. Hoje vou falar sobre grupos específicos de produtos que são fontes de gordura e, mais concretamente, sobre o seu impacto na saúde. Com este vídeo vocês vão descobrir se os peixes gordos são seguros, se podemos comer ovos impunemente, se a carne vermelha faz realmente mal e se a margarina é melhor que a manteiga ou vice-versa. Normalmente termino a parte final da introdução dos vídeos com as palavras "convido-vos a assistir", mas desta vez as palavras mais adequadas serão "apertem os cintos porque vai ser uma viagem alucinante". O primeiro grupo de produtos gordurosos são os óleos vegetais. E aqui saliento que todos os produtos que contêm gordura devem ser sempre analisados no contexto de outros nutrientes que contêm, porque raramente acontece que um determinado produto seja composto exclusivamente por gordura. Obviamente nem todos os óleos são iguais e num resumo telegráfico irei discutir os representantes mais importantes deste grupo. No entanto, apesar de ser uma revisão rápida dos óleos, todas as propriedades que irei mencionar são apoiadas por estudos científicos sólidos. Começarei pelo óleo mais popular, ou seja, o azeite. As suas qualidades para a saúde devem-se em grande parte precisamente à gordura, que é composta principalmente por ácidos gordos monoinsaturados, sobretudo na forma de ácido oleico. Adicionalmente, o azeite contém vitamina E, vitamina Cum e antioxidantes como a oleuropeína. Os estudos mostram que o azeite melhora a circulação, previne a oxidação do colesterol, ou seja, protege o colesterol no nosso organismo contra modificações adversas e também contribui para a redução dos níveis de triglicerídeos. Além disso, as pessoas que consomem azeite regularmente têm um risco quase 30% menor de desenvolver doenças isquémicas do coração e acidentes vasculares cerebrais. Menciono também que as pessoas que consomem azeite morrem com muito menos frequência de doenças cardiovasculares. Além disso, o azeite previne alguns cancros, incluindo o cancro da mama-garganta, esôfago, estômago, pâncreas e bexiga. O azeite também tem um efeito anti-inflamatório, daí a sua aplicação em pessoas com doenças inflamatórias como a doença de crohn-colite, ulcerosa psoríase e artrite reumatoide. Simplificando, o azeite também desengordura o nosso fígado, o que é de particular importância para pessoas que sofrem de doença hepática, esteatótica. Mais ainda, o azeite melhora o funcionamento do sistema nervoso e reduz o nível de glicose no sangue. Outro óleo é o óleo de linhaça, extraído das sementes de linhaça. Este produto, por sua vez, caracteriza-se por um alto teor de ácido alfa-linolénico da família dos ácidos gordos ômega 3. Além disso, a sua composição inclui tocopheróis, ou seja, substâncias com fortes propriedades antioxidantes. Entre os benefícios específicos para a saúde resultantes do consumo de óleo de linhaça, posso incluir a redução da pressão arterial, efeitos anticancerígenos, bem como efeitos antidiarreicos e de alívio da obstipação. Mais ainda, o consumo de óleo de linhaça pode ser útil na redução benéfica de níveis excessivamente elevados de insulina no sangue. O óleo de linhaça, tal como o azeite, atua como anti-inflamatório, aliviando o curso de doenças inflamatórias e também diminui o grau de
esteatose hepática. Aqui como informação importante acrescento que é melhor consumir o óleo de linhaça com poucos dias de extração e mantê-lo sempre no frigorífico. Entre os óleos populares temos também o óleo de cominho preto nigella, tal como o azeite contém muito ácido oleico e adicionalmente ácido linoleico. A sua característica única é ser fonte de um composto chamado timoquinona que possui fortes propriedades anticancerígenas e antibacterianas. O óleo de cominho preto é conhecido por aliviar os sintomas de alergia devido às suas propriedades antihistamínicas. Funciona bem, entre outros, em casos de rinite alérgica e asma, reduz a gravidade do corrimento nasal e da tosse e também alivia a respiração ofegante. Os investigadores demonstraram que melhora a função pulmonar em pessoas que lutam contra a doença pulmonar obstrutiva crónica. Adicionalmente, reduz a inflamação em pessoas com artrite, reduz significativamente a pressão arterial e melhora a qualidade do esperma em homens com problemas de fertilidade. E tal como os óleos já mencionados anteriormente, diminui os níveis de açúcar e triglicerídeos no sangue e reduz a gordura no fígado. À venda, temos também o óleo de prímula e o óleo de semente de borragem, que se caracterizam pela presença do ácido gama-linolénico, conhecido como GLA. Os especialistas notaram que óleos ricos neste componente reduzem a dor e aliviam a rigidez articular. Adicionalmente, os investigadores confirmaram que o óleo de prímula apresenta uma eficácia muito elevada na diminuição da concentração de triglicerídeos, podendo também reduzir a intensidade dos afrontamentos nas mulheres durante menopausa. Vale a pena acrescentar que no caso de algumas pessoas com dermatite atópica, o óleo de prímula alivia os sintomas da doença. Refiro-me, entre outros, à diminuição do comichão, inchaços e vermelhidão. Um óleo menos comum é o óleo de sésamo, no entanto, apesar da sua menor popularidade, também ele merece atenção porque o seu consumo favorece a prevenção da aterosclerose, a redução do nível de triglicerídeos, o alívio da resistência à insulina e a diminuição da pressão arterial. No caso dos óleos mencionados, não há grandes dúvidas quanto ao seu efeito benéfico para a saúde, e os produtos que referi apenas confirmam que este tipo de fontes de gordura são altamente desejáveis na dieta. A maior controvérsia reside no caso do óleo de coco, e isto porque ao longo dos anos, em vários estudos, os autores notaram que o consumo de óleo de coco está associado a um aumento do nível de uma das frações do colesterol, concretamente LDL. Em geral, assumiu-se que um nível elevado de colesterol LDL favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Neste vídeo, porém, não quero focar-me no colesterol em si, ao qual dedicarei um episódio à parte. Contudo, para efeitos da análise do óleo de coco, vamos assumir que é exatamente assim que o colesterol LDL é o mau e o colesterol HDL é o bom. E em 2021 foi publicado um extenso trabalho científico que é o culminar de muitos estudos científicos com base no qual os especialistas tiraram a seguinte conclusão: a inclusão do óleo de coco na dieta aumenta ligeiramente o nível do mau colesterol LDL, mas também eleva a concentração do bom colesterol HDL, o que no seu conjunto tem um efeito neutro sobre o sistema cardiovascular. Ou seja, de facto, o óleo de coco não perturba o perfil lipídico do sangue, do qual é acusado por muitas pessoas, e consequentemente não prejudica a saúde. Saliento aqui que o ideal é que seja óleo de coco não refinado do tipo extra virgem. Pessoalmente, portanto, nego que o óleo de coco seja tão mau como o pintam. Por outro lado, ele não possui as mesmas propriedades de saúde que os óleos que mencionei, daí o meu verdicto ser o seguinte: se alguém quer fortalecer a sua saúde, recomendo o recurso a outros óleos. Mas se alguém gosta de óleo de coco, pode consumi-lo sem receio pela saúde, embora não deva esperar benefícios adicionais além do sabor, sendo claro adequado para fritar. O grupo seguinte, rico em gordura, são os frutos secos oleaginosas. O estado atual do conhecimento prova que o consumo regular de frutos secos está associado a uma melhoria significativa da saúde.
Acima de tudo, são particularmente valiosos para o nosso sistema cardiovascular. Os cientistas provaram que o consumo de frutos secos está associado a um menor risco de desenvolvimento de hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebrais e doença isquémica do coração. Adicionalmente, à semelhança dos óleos, as pessoas cujos menus incluem frutos secos morrem com menos frequência de doenças cardiovasculares, porque os compostos neles presentes, entre outras coisas, aumentam a elasticidade dos vasos sanguíneos ou diminuem a pressão arterial. Claro que o efeito promotor da saúde dos frutos secos vai além do sistema cardiovascular. Por exemplo, melhoram o funcionamento do cérebro, aprimoram o desempenho mental, incluindo a memória e a concentração, previnem a doença de Alzheimer, evitam a esteatose hepática e o aparecimento de cálculos biliares, reduzem o risco de cancros, incluindo o cancro coloretal do pâncreas, do endométrio e da mama. Além disso, fortalecem a nossa imunidade e aliviam a resistência à insulina, mantendo assim um nível adequado de açúcar no sangue. Aqui, como curiosidade, acrescento que vale a pena preparar uma mistura de diferentes frutos secos e não se focar apenas num único tipo. Isso deve-se ao facto de cada tipo de fruto seco ter algo de único. Por exemplo, as nozes são uma excelente fonte de cobre e de ácidos gordos poliinsaturados como o ácido linoleico e o ácido alfa-linolénico. Por sua vez, as avelãs são ricas em fibra alimentar ferro e manganês. As amêndoas fornecem grandes quantidades de vitamina E, cálcio, magnésio e também fibra. Os pistácios são um reservatório de vitamina B6 e as castanhas do Pará Maranhão orgulham-se da presença de um selênio excepcionalmente valioso. Um efeito semelhante ao dos frutos secos é apresentado por todo o tipo de pé vide e sementes. Merecem especial atenção as sementes de linhaça. Estas contêm não só gordura promotora de saúde sob a forma de ácido alfa-linolénico e ácido linoleico, mas também lignanas e fibra alimentar. Este trio de nutrientes faz com que as sementes de linhaça previnam o desenvolvimento de alguns cancros, principalmente o cancro da mama da próstata e o cancro coloretal. Adicionalmente, a semente de linhaça é eficaz na diminuição da concentração de triglicerídeos no sangue e melhora o funcionamento dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo sanguíneo. Nos estudos, os cientistas também notaram que as sementes de linhaça reduzem a inflamação em pessoas com colite ulcerosa e atenuam o curso desta doença. Mais ainda, à semelhança de muitos dos produtos que mencionei anteriormente, os componentes presentes nas sementes de linhaça reduzem a fibrose e a gordura no fígado, diminuem os níveis de açúcar no sangue e sensibilizam as células à ação da insulina. Além disso, a semente de linhaça é eficaz na prevenção e tratamento da obstipação. Por sua vez, a mucilagem de linhaça preparada após embeber as sementes em água traz alívio a pessoas com úlceras no estômago. Aqui vai também um breve comentário sobre a suspeita de que a semente de linhaça não deve ser recomendada aos homens porque alegadamente diminui o nível de testosterona. Já cheguei a deparar-me com a opinião de que a semente de linhaça é uma castração para os homens, no entanto nada disto é verdade. Em estudos onde foi testado o impacto da semente de linhaça no nível de testosterona nos homens, os próprios autores indicaram que a ligeira diminuição da referida testosterona poderia ser resultado de que nos estudos, além de consumirem sementes de linhaça, os homens seguiam uma dieta com baixo teor de gordura. E é precisamente a dieta baixa em gordura que pode ser responsável pela ligeira diminuição do nível de testosterona nesta situação. Acrescento que, apesar de tudo, a diminuição da testosterona não foi tão grande que os seus níveis descessem abaixo do normal, pelo que ainda com mais razão não se pode considerar a semente de linhaça prejudicial para os homens. De qualquer modo, após aprofundar o conteúdo desses estudos, afirmo inequivocamente que não há motivos para preocupação quanto ao efeito negativo do consumo de semente de linhaça no sistema hormonal masculino. Nem mesmo o consumo regular deste produto está associado a uma diminuição significativa do nível de testosterona.
Outras sementes ricas em gordura incluem o sésamo, que é até designado como uma rainha das sementes oleaginosas. Metade do peso do sésamo é exatamente gordura, e além dela encontramos também uma quantidade relativamente alta de fibra alimentar e polifenóis na forma de sesamina e sesamol. Mais ainda, o sésamo com casca é uma excelente fonte de cálcio. Os estudos realizados até à data mostraram que o sésamo é um aliado do nosso sistema cardiovascular. Isso ocorre porque estas sementes têm um efeito hipotensor, ou seja, diminuem a pressão arterial e também auxiliam na redução dos níveis de triglicerídeos. Adicionalmente, contrariando a opinião popular, o sésamo possui propriedades anti-inflamatórias, reduzindo a inflamação nas articulações e aliviando os seus sintomas. Uma fonte valiosa de gordura são também as sementes de abóbora. Tal como acontece com o sésamo, metade da sua massa é gordura. É composta principalmente por ácidos gordos monoinsaturados como o ácido oleico e ácidos gordos poliinsaturados na forma de ácido linoleico. Adicionalmente, as sementes de abóbora são ricas em magnésio, zinco, manganês e ferro. Às sementes cruas de abóbora é atribuída uma ação antiparasitária. Além disso, devido aos compostos mencionados, melhoram a fertilidade nos homens, protegem a próstata contra a hiperplasia, fortalecem a imunidade e têm efeitos anticancerígenos, prevenindo inclusive o cancro da mama. Não menos valiosas do que as sementes de abóbora são as sementes de girassol, onde a gordura ocorre na forma de ácido linoleico e ácido oleico. Acrescento aqui que as sementes de girassol são uma das melhores fontes alimentares de vitamina E, apelidada de vitamina da juventude. 3 colheres de sopa destas sementes são suficientes para cobrir a 100% as necessidades diárias desta vitamina. Claro que isto não significa que tenhamos de repente de consumir tantas, pois na nossa dieta temos também outras fontes de vitamina E. Além disso, nas sementes de girassol encontramos muito magnésio, manganês, cobre e selênio. A presença destes compostos significa que o consumo de sementes de girassol pode proteger-nos contra alguns cancros, incluindo, por exemplo, o cancro do pâncreas, intestino grosso, estômago ou esófago. Adicionalmente, as sementes de girassol podem prevenir até certo ponto o desenvolvimento da aterosclerose e da diabetes tipo 2, bem como fortalecer os nossos ossos, melhorar a fertilidade e aliviar os sintomas de depressão. Outros produtos gordurosos são o cacau e o chocolate negro. Claro que me refiro ao cacau sem adição de açúcar e não desengordurado e ao chocolate negro com elevado teor de cacau. Estes produtos são uma boa fonte de magnésio, ferro, potássio e fibra alimentar. Os benefícios para a saúde do cacau e do chocolate negro são também determinados pela presença de polifenóis, ou seja, poderosos antioxidantes. Os cientistas já provaram por diversas vezes que comer cacau ou chocolate negro regularmente apoia a memória e protege-nos contra a demência, e isto porque os compostos presentes nestes produtos melhoram o fluxo sanguíneo em várias áreas do cérebro e promovem a formação de novas ligações entre as células nervosas. Além disso, o cacau e o chocolate negro são úteis na diminuição dos níveis de açúcar no sangue, previnem o desenvolvimento da diabetes, reduzem o risco de doença isquémica, do coração infarto, do miocárdio e hipertensão arterial e também protegem contra o acidente vascular cerebral. Vale também a pena mencionar que tanto o cacau como o chocolate negro melhoram o humor e previnem a depressão. Na lista de produtos de origem vegetal ricos em gordura, convém incluir também o abacate. No que diz respeito à gordura no abacate, lidamos com ácidos gordos monoinsaturados sob a forma de ácido oleico. Além disso, o abacate contém bastante fibra alimentar, potássio e carotenoides sob a forma de luteína e zeaxantina. Os estudos realizados até à data mostraram que comer abacate regularmente está associado, por exemplo, a uma diminuição significativa do nível de triglicerídeos no sangue. Refiro-me a valores de quase 30 mg por decilitro, o que pode ser considerado uma eficácia excepcionalmente alta. Além disso, existem indícios que apontam que o abacate pode melhorar a memória e a atenção nos idosos.
Darei agora um passo em frente para dizer algumas palavras sobre os ovos e, acima de tudo, sobre a gema neles presente, porque é ela que é a fonte de gordura. Pois bem, a gema é uma excelente fonte de colina que outrora era designada como vitamina B4. A colina apresenta uma série de benefícios para a saúde, nomeadamente previne a fibrose hepática em pessoas com esteatose. Deste órgão provoca a redução dos níveis de homocisteína no sangue, cujo excesso danifica os vasos sanguíneos, diminui risco de cancros e participa na formação de neurotransmissores que são cruciais para a nossa memória e concentração. A gema do ovo é também uma fonte bastante boa de vitamina B12, cujo nível muitos de nós temos bastante em déficit no organismo. Além disso, encontraremos nela outros nutrientes deficitários, incluindo ferro e selênio. Obviamente, no caso dos ovos, a questão mais discutível é o seu impacto nos níveis de colesterol do corpo. No entanto, este assunto deveria ser analisado sob dois aspectos. Primeiro, comer ovos aumenta realmente os níveis de colesterol no sangue e, em segundo lugar, o colesterol é prejudicial por si só. No vídeo de hoje vou responder à primeira pergunta e para o colesterol prepararei um episódio à parte. Não gostaria de entrar em demasiados pormenores, pelo que apenas vos darei as conclusões retiradas das mais recentes investigações científicas dos últimos 3 anos. Pois bem, os especialistas indicam que o consumo moderado de ovos não perturba o perfil lipídico do sangue e não influencia de forma significativa o nível de colesterol. Adicionalmente, os investigadores demonstram que o consumo de ovos na quantidade de 1 unidade por dia ou mais não está associado a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mais ainda, cerca de 1 unidade por dia contribui para a diminuição do risco de ocorrência de doença coronária. Tendo assim estes dados em consideração, o consumo regular de ovos no âmbito de uma alimentação saudável, em geral, não tem qualquer impacto negativo no sistema cardiovascular, muito pelo contrário. No entanto, não há um limite rigorosamente estabelecido para a quantidade de ovos que não deve ser ultrapassada, por exemplo, numa escala mensal. Penso, aliás, que isso seria difícil de investigar. Pessoalmente, considero que o homem não vive apenas de ovos e julgo como valioso o consumo de cerca de 2 unidades por dia, ou seja, cerca de 10 a 15 ovos por semana. É claro que quantidades menores também serão benéficas. Já no que diz respeito a quantidades muito maiores de ovos, no caso de pessoas saudáveis, não deverá ser um problema. Contudo, no caso de pessoas com diabetes ou de pessoas com doenças cardiovasculares, aconselho a manter algum bom senso. De qualquer forma, considero os ovos como uma parte altamente valiosa da nossa dieta. Acrescento apenas que a melhor forma de os consumir é cozidos com a gema mole, escalfados, mal passados, pois é assim que conservam maior valor nutricional. Já que estamos nos produtos de origem animal, direi logo 2 palavras sobre os peixes gordos. Apesar do estigma que se cria em torno destes produtos, acredito que vale a pena consumi-los numa quantidade de cerca de 2 a 3 porções por semana. Obviamente refiro-me essencialmente a peixes gordos como o salmão selvagem do Pacífico, sardinhas arenque e a truta arco íris. Na minha opinião, incentivar a renúncia ao consumo de peixe atua em detrimento da nossa saúde. Concordo que alguns peixes possam estar contaminados por metais pesados ou outras substâncias tóxicas, contudo são casos isolados, a menos que se trate de peixes da nossa costa local mais poluída. Falei mais sobre isto num vídeo em separado, por isso não gostaria de desenvolver muito este tema aqui. Em geral, os peixes que mencionei são seguros para a saúde e distinguem-se por um teor muito elevado de ácidos gordos ômega, 3 promotores da saúde, sob a forma de ácido cosa-receinoico registado como DHA e ácido eicosapentenoico, ou seja, EPA. Ao mesmo tempo, são uma excelente fonte de vitamina B12, muitas vezes em déficit. Adicionalmente, os peixes do mar contêm também selênio e iodo, o que vale a pena ter em conta. Em suma, o consumo de peixes contendo ômega 3 resulta num menor risco de desenvolvimento de doença coronária e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, os ácidos gordos ômega 3 presentes nos peixes protegem-nos contra ataques cardíacos.
O consumo regular de peixes protege-nos também contra o desenvolvimento de cancros, incluindo o cancro do fígado, intestino grosso e pulmões. Segundo os investigadores, comer peixe é também uma boa forma de nos protegermos da demência e da depressão. É importante saber que os ácidos ômega 3 presentes nos peixes melhoram o quadro do fígado gordo, atenuam a evolução da artrite reumatoide e das doenças inflamatórias intestinais, podendo também diminuir a gravidade da psoríase. Antes de avançar, partilho mais conhecimentos deste género no meu Diário Matinal da Saúde, por isso gostaria agora de vos convidar brevemente a inscreverem-se. O diário, ou seja, um boletim informativo newsletter gratuito por e-mail, escrevo e envio de segunda a sexta-feira às 6 da manhã para acompanhar o vosso café ou chá matinal. Para subscrever o diário, visitem www.tomasferreira.pt Diário. O grupo seguinte de produtos que contém quantidades relativamente grandes de gordura é a carne vermelha, como a carne de porco e a carne de bovino. O tema da carne vermelha é um dos mais controversos, daí sentir-me na obrigação de dizer também algumas palavras sobre ele. Dos aspectos positivos do consumo de carne vermelha, importa referir que é a melhor fonte alimentar de ferro, facilmente assimilável e de vitamina B12. Só por este motivo julgo que vale a pena que a carne vermelha conste da nossa dieta. No contexto da carne vermelha, os maiores receios prendem-se com o seu impacto no sistema cardiovascular devido ao seu elevado teor de colesterol e de ácidos gordos saturados. Como baseio o meu conhecimento não apenas na experiência de trabalho com pacientes, mas também em sólidas provas científicas, direi a vocês o que diz a ciência hoje. Em 2020, nas páginas da revista do Colégio Americano de Cardiologia, ou seja, uma organização importante e reconhecida ligada a doenças cardiovasculares, foi publicada uma investigação científica cujo preâmbulo continha as seguintes palavras dos autores: as recomendações para restringir o consumo de ácidos gordos saturados continuam a manter-se, apesar das evidências crescentes indicarem que tal não é necessário. Ora, com base numa revisão dos mais recentes estudos científicos, os peritos consideram que a restrição do consumo de ácidos gordos saturados não levou a uma redução significativa da incidência de doenças cardiovasculares, nem a uma diminuição da mortalidade a elas associada. Além disso, salientam que os laticínios gordos ou a carne não processada não aumentam o risco de doenças cardiovasculares e que as evidências atuais negam a necessidade de se continuar a limitar o consumo deste tipo de alimentos. Já num outro trabalho recente de 2020, os autores escrevem que a posição das organizações de saúde em relação à limitação do consumo de ácidos gordos saturados na prevenção de doenças cardíacas pode ser exagerada e exige uma reavaliação. E estas vozes em relação aos ácidos gordos saturados são cada vez mais frequentes. Dispomos também de estudos em que os autores indicam que o consumo de quantidades moderadas de carne não tem impacto negativo no perfil lipídico do sangue, incluindo os níveis de colesterol total e das suas diferentes frações, os níveis de triglicerídeos ou na hipertensão arterial. Evidentemente, na literatura científica são publicados trabalhos através dos quais podemos constatar que as pessoas que consomem grandes quantidades de carne processada correm um maior risco de adoecer, por exemplo, de doença isquémica do coração, em comparação com as pessoas que raramente comem este tipo de produtos. Temos também trabalhos a demonstrar que o consumo frequente de carne vermelha favorece a ocorrência de alguns cancros, incluindo o cancro coloretal ou o cancro do fígado. Quando observo vários promotores de saúde, noto uma coisa. Os defensores do consumo de carne citam estudos que confirmam as suas opiniões de que a carne não faz mal à saúde e acusam os cientistas que fornecem conclusões diferentes de não serem fiáveis, de apresentarem erros metodológicos ou de terem conflitos de interesses. E funciona exatamente da mesma forma no sentido inverso.
Os opositores da carne vermelha gabam-se de estudos que apontam para uma certa nocividade da carne e repudiam os estudos que apontam para conclusões contrárias, alegando que estamos... Eu pessoalmente não procuro teorias da conspiração e acredito que a verdade se encontra algures no meio. Resumidamente, pode dizer-se que a carne vermelha não processada não é problemática. Por sua vez, a carne vermelha processada pode afetar negativamente a saúde. Por isso sou da opinião de que a perseguição à carne vermelha que se tem verificado nos últimos anos é decididamente exagerada. Na minha perspectiva, não há necessidade de eliminar este tipo de produtos da nossa dieta ou sequer de os restringir significativamente. Desde que, claro, a nossa dieta seja variada. Por outro lado, também não me agrada totalmente a pressão persistente para empurrar este assunto na direção oposta e encorajar a que a carne nos acompanhe a cada passo possível apenas pelo facto de as ações contra a corrente principal estarem na moda, venderem melhor e ganharem aplausos mais rapidamente. A carne não processada é um elemento valioso da nossa dieta, nem que seja pelo já mencionado ferro-vitamina B12 ou também pelas proteínas de elevada qualidade. Mas isso não significa de forma alguma que quanto mais a comermos, melhor. E que não trará quaisquer consequências negativas. Como vos mostrei, os óleos vegetais são muito saudáveis, mas ninguém os come às colheradas do prato. Sou da opinião de que devemos recorrer a vários produtos alimentares em quantidades suficientes para satisfazer as nossas necessidades nutricionais e, por outro lado, para não provocar a regra de que o que é em excesso faz mal. E, claro, devem ser tidas em conta as reações ou contraindicações individuais do organismo. Na maioria dos óleos, 1 ou 2 colheres de sopa por dia são suficientes. Para os frutos secos, temos cerca de 1 punhado. E no que diz respeito à carne, pode ser, por exemplo, 1 porção por dia ou algumas vezes por semana. Se ao almoço comermos um bife mal passado ou rolo de carne de vaca ao jantar, podemos fazer uma salada de vegetais com nozes e sementes e fazer sanduíches de fiambre não nos vai acrescentar rigorosamente nada de bom. Claro que, tratando-se de carne, o melhor é prepará-la cozida ou estufada, pois durante a fritura e o assar no forno formam-se compostos nocivos. E se possível convém optar por carnes frias enchidos, fiambres sem adição de nitrito de sódio, que é um conservante que aparece com o código E250. Agora também brevemente sobre a banha de porco. Bem, este produto é visto por muitas pessoas como pouco saudável. Diz-se que é rico em ácidos gordos saturados e colesterol. E aqui está a surpresa, na realidade, os ácidos gordos monoinsaturados predominam na banha, enquanto os ácidos gordos saturados constituem cerca de 40%. Aliás, como já disse, estes ácidos gordos saturados não representam uma ameaça significativa. Além disso, a banha não contém de facto quantidades assim tão grandes de colesterol. Em 100 gramas de banha existem cerca de 100 mg de colesterol. Pessoalmente não incentivo o consumo de banha, pois não oferece quaisquer benefícios particulares para a saúde, mas por outro lado não é tão perigosa para nós como se costuma acreditar, por isso pode-se consumi-la de vez em quando, por exemplo, utilizando-a para frituras muito rápidas se realmente tivermos de fritar algo. Outro problema eterno é decidir se devemos consumir manteiga ou evitá-la a todo custo. No caso da manteiga, o problema reside no facto de a gordura nela contida ser composta por ácidos gordos saturados e adicionalmente o produto conter colesterol. Com o exemplo da carne já demonstrei que os ácidos gordos saturados não são um problema tão grande como se pressupõe, pelo que podemos pôr essa parte de lado. Vejamos então como é em relação ao colesterol. Tive acesso a um estudo no qual os investigadores comparavam o impacto do consumo de manteiga e de azeite no perfil lipídico do sangue. Aqui implicitamente a manteiga como o mau produto e o azeite como o substituto saudável da manteiga. Pois bem, descobriu-se que ao contrário do azeite, a manteiga causava um aumento dos níveis de colesterol no sangue, incluindo o colesterol LDL considerado mau.
No entanto, curiosamente, em simultâneo, ocorria um aumento do colesterol HDL considerado bom. Simplificando, pode depois dizer-se que este efeito era neutro. Parâmetros são parâmetros, portanto vamos agora ver qual pode ser o efeito clínico disso, ou seja, o verdadeiro impacto na saúde. Ora, num outro trabalho que abrangeu na sua análise muitos estudos científicos, os seus autores provaram que o consumo de manteiga não tem praticamente qualquer impacto na ocorrência de doenças cardiovasculares, nem bom nem mau. Pessoalmente, acredito que se formos globalmente saudáveis, não há necessidade de prescindir da manteiga, nem mesmo de a limitar consideravelmente. Mais ainda, devido ao colesterol nela contido, é positivo que seja oferecida às crianças, para as quais o colesterol é imprescindível para garantir um desenvolvimento adequado. Já no caso de pessoas com níveis anormalmente elevados de colesterol no sangue, que, diga-se de passagem, resultam de vários distúrbios no organismo e não do seu consumo, aí sim será prudente não barrar manteiga em tudo o que aparecer à frente. Mas falarei mais sobre isso num vídeo inteiramente dedicado ao colesterol. Assinalo, contudo, que no caso de o colesterol estar excessivamente elevado, o mais importante é perceber que distúrbios no organismo estão a provocar esse aumento excessivo. A dieta por si só tem aqui pouca relevância. No que diz respeito à dieta, devemos focar-nos na prevenção dos processos de oxidação do colesterol no nosso organismo, porque é o colesterol oxidado que é prejudicial, isto é, aterogénico, mas sobre isso tudo falarei num outro vídeo. E quanto às margarinas moles, ou seja, aquelas de barrar, tenho sentimentos contraditórios, principalmente porque em muitas delas podemos encontrar óleo de palma que não considero uma boa escolha. O lado positivo é certamente o facto de que nos últimos anos a tecnologia de produção de margarinas moles evoluiu e margarinas de boa qualidade têm uma boa composição e não contêm compostos prejudiciais como os ácidos gordos de isomeria, trans. Além disso, são enriquecidas com vitamina A e vitamina D. Embora uma solução ainda melhor para mim seria, por exemplo, regar a sanduíche com umas gotas de azeite. Em todo o caso, se não houver diferenças significativas, opto pela naturalidade e escolho a manteiga. Se bem que, como referi, uma boa margarina não faz mal. A situação já é diferente no que diz respeito às margarinas em bloco, aquelas duras que usamos para cozer e fritar. Essas sim são uma péssima escolha, porque muitas contêm grandes quantidades de gorduras trans, sobre as quais falarei agora mais um pouco. É importante distinguir entre as margarinas duras nocivas em bloco que contêm gorduras trans e as margarinas moles em cuvete que não contêm estas gorduras nocivas e ainda são enriquecidas com vitaminas. As gorduras trans são gorduras que, em resultado de vários processos tecnológicos, alteraram a sua estrutura, tornando-se prejudiciais à nossa saúde. Falo de processos chamados de hidrogenação parcial, ou seja, o endurecimento parcial de óleos vegetais. Tais processos fazem com que os óleos vegetais líquidos adotem uma consistência sólida e garantam aos produtos alimentares melhores qualidades de sabor, incluindo maior frescura e crocância, infelizmente à custa da nossa saúde. Além das margarinas duras utilizadas para fazer bolos, também encontramos gorduras trans em algumas misturas de gordura, cremes para barrar em produtos de pastelaria, como crackers, pães, doces, fritos, bolachas, biscoitos ou até produtos com chocolate. Estes componentes podem também estar presentes em molhos e sopas desidratadas, queijos fundidos em algum fast food e em batatas fritas de pacote. Consumir quantidades demasiado grandes de gorduras trans danifica os vasos sanguíneos, desregula o perfil lipídico, aumenta o risco de aterosclerose, de acidentes vasculares cerebrais e de doença coronária. Estima-se que cerca de 500 mortes prematuras por ano em resultado de doença cardíaca isquémica tenham a sua raiz no consumo de produtos contendo gorduras trans.
Adicionalmente, estes compostos favorecem a formação de cancros, agravam a resistência à insulina, provocam inflamações, danificam o fígado, perturbam a composição da flora bacteriana intestinal e enfraquecem as nossas capacidades mentais. Face a esta informação, o consumo de produtos com gorduras trans deve ser limitado ao mínimo. Como podem ver, as gorduras presentes na nossa dieta constituem um amplo grupo de diferentes componentes que exercem efeitos ligeiramente diferentes sobre o nosso organismo. Se juntarmos a isto o facto de cada produto, além da gordura, conter também outros componentes, a questão torna-se ainda mais complexa para se conseguirem retirar conclusões claras. No entanto, genericamente posso dizer que os produtos ricos em gorduras são benéficos ou neutros para a nossa saúde e não devem ser temidos. Espero, no entanto, que com este vídeo introdutório ao tema das gorduras tenha já conseguido esclarecer algumas das vossas dúvidas. Contudo, como disse, este tema é muito vasto. Em breve prepararei outro material desta série. Ao mesmo tempo, nos comentários abaixo deste e dos próximos vídeos, gostaria de abrir uma discussão sobre o consumo de gordura e de produtos que são sua fonte em geral. Se tiverem dúvidas ou observações, agradeço desde já a partilha nos comentários abaixo do vídeo. Também recebo com todo o gosto as vossas sugestões para novos tópicos. Neste vídeo apenas abordei brevemente a questão das gorduras trans, mas vale a pena explorá-la mais a fundo. Por isso, se ainda tiverem um pouco de tempo, incentivo-vos a ver o vídeo que acabou de aparecer no ecrã ao lado. Nele abordo em detalhe como evitar as gorduras trans para proteger a saúde. Para assistirem a esse vídeo, basta clicarem nele agora. Vemo-nos no próximo episódio.